O tema é uma sigla que entrou no vocabulário do mundo dos negócios nos últimos anos, ganhou uma sigla em inglês, mas que foi assimilada no mundo corporativo brasileiro. Nas empresas, que são as empresas de ponta no país, há um esforço genuíno de incorporação das práticas de promoção na área ambiental, social e de governança, que é efetivo, né? O propósito deste seminário é discutir os desafios que a incorporação da sigla ESG acarreta para o modelo de negócios das empresas. Essa afirmação merece aqui uma nota de rodapé, porque o Gilberto Costa, que está aqui conosco, embora diretor do JP Morgan, não falará em nome do JP Morgan, mas falará em nome de uma iniciativa que é um pacto de promoção da equidade racial e que tem incidência sobre várias empresas. Portanto, ele falará de um ponto de vista particular. Eu aproveito a menção que eu fiz ao Gilberto para iniciar a apresentação dos nossos participantes. O Gilberto é contabilista pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem mestrado em finanças pelo IBMEC, tem uma larga trajetória no mercado financeiro, é diretor do JP Morgan no Brasil, mas está hoje aqui com o chapéu de quem criou e dirige o Pacto pela Promoção da Equidade Racial. Aqui conosco também o Paulo Pianês, que é economista pela Unicamp, que é diretor de sustentabilidade e comunicação corporativa da Mafrig Global Foods. E, por fim, mas não menos importante, Juliana Ortega Bruno, que é administradora pela FEA-USP, tem um mestrado em sustentabilidade e responsabilidade no Reino Unido e é a diretora de sustentabilidade da Raia Drogasil. Feitas as apresentações, vocês, se quiserem, podem acrescentar algo que me tenha escapado. Eu queria pedir 1 minuto da atenção e da licença de vocês para agradecer às empresas cujo apoio é fundamental para a realização não apenas deste, mas de um conjunto de eventos que nós realizamos ao longo do ano na Fundação Fernando Henrique Cardoso. O meu agradecimento a todas e a cada uma delas. E como nós havíamos combinado, eu vou fazer uma pergunta geral para essa rodada inicial de intervenções de cada um de vocês por 10 minutos, a partir da qual a gente passa a uma conversa que será por mim provocada e mediada, e eu vou procurar incorporar perguntas que serão feitas pelo nosso público. Então, começando pela Juliana, a pergunta é a seguinte, quer dizer, como vem sendo, quais são os desafios que o ISD tem representado na prática para a empresa na qual você trabalha, sendo você a principal responsável por essa incorporação no grupo? É um esforço solitário seu? É um esforço setorial? É um esforço que consegue atravessar a organização? É bem assimilado no conjunto da organização? Vocês têm conseguido medir os avanços ou não que têm sido observados? Nos conta um pouco da história da tua empresa, da empresa na qual você agora trabalha, neste esforço de transformar o ISD de uma sigla numa prática incorporada ao modelo de negócio. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite da Fundação FHC para estar aqui com vocês e pela companhia aí do Paulo, do Gilberto, e por estar aqui hoje podendo falar um pouquinho, então, desse tema que é tão importante, né, e tá tão quente aí nas empresas. Bem, acho que é importante primeiro contextualizar, né, a Raia Drogasil é uma empresa de varejo farmacêutico, né, são mais de 2.500 farmácias hoje espalhadas por todos os estados do Brasil.
né? Então, eu já começo falando do desafio da capilaridade, né? De você estar presente no Brasil todo e chegar com esse tema no Brasil todo. São mais de 50 mil funcionários, né? Então, acho que a cultura, o desafio de trazer esse tema para uma cultura de uma empresa que dialoga diariamente com mais de 50 mil pessoas é um outro desafio muito grande. E uma empresa que está numa constante transformação, né? Que é uma empresa, sim, de varejo farmacêutico, né? Cujo principal negócio são as farmácias, mas que está evoluindo para ser uma empresa de saúde, que promove saúde e bem-estar, né? Então, o grande propósito e ambição da RD para 2030 é ser o grupo que mais contribui para uma sociedade saudável no Brasil, né? Isso significa muitas mudanças no negócio, né? A gente começar a olhar para outros negócios que vão além do varejo. Temos uma área aí, RD Ventures, que busca startups, que faz investimentos em tecnologia, em plataformas, buscando realmente evoluir de ser o varejo para uma empresa que promove saúde e bem-estar e que vende serviços e produtos nesse sentido. E quando toda essa discussão dessa nova estratégia estava sendo feita, veio nesse mesmo momento, de uma forma muito pertinente, essa discussão da agenda ESG, né? Então, a empresa queria se transformar, mas também queria se transformar de uma forma que causasse um impacto positivo para as pessoas e respeitando o meio ambiente, tendo boas práticas de governança. Então, nasce aí em 2018, mais ou menos, essa discussão, que vai evoluindo e a gente consegue, então, colocar esse tema de uma forma muito estratégica no planejamento estratégico realmente do Conselho. E em 2021, então, a gente divulga a público para o mercado a nossa estratégia de sustentabilidade, que tem aí 3 grandes pilares, né? Então, o primeiro pilar, pessoas mais saudáveis. Então, como a RD pode promover saúde para os seus funcionários, para os seus clientes e também para as comunidades que a gente está presente, ou seja, o Brasil todo. E aí eu acho que é muito importante a gente falar do grande desafio que a gente tem de acesso à saúde, né? Então, acho que esse é um tema super importante, que ganhou mais presença aí com a Covid-19 e que a gente tem visto aí uma necessidade enorme de falar de saúde mental, de levar saúde para populações vulneráveis, de ter acesso mais fácil à saúde e a medicamentos e a bem-estar e qualidade de vida. Então, isso faz parte aí da nossa estratégia. Um segundo pilar, que a gente chama de negócios mais saudáveis, e que tem 2 grandes eixos, né? Acho que o primeiro, que conversa muito com a agenda que o Gilberto vai trazer para a gente hoje, é a questão da diversidade, da inclusão, né? Então, um negócio não será saudável se ele não tiver a diversidade, não representar essa riqueza que nós temos aqui no nosso país e não trouxer líderes com essa diversidade, né? Então, a gente tem metas aí que a gente vai poder debater um pouquinho, mas de trazer realmente os grupos minorizados para a liderança da empresa e também desenvolvimento profissional dos nossos funcionários, né? Então, sendo uma empresa aí de varejo presente no Brasil todo, com mais de 50 mil funcionários, é muitas vezes o primeiro emprego de muita gente, né? Então, a gente fala muito de ter esse primeiro emprego como um emprego de qualidade e como uma porta de desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que o funcionário entra na empresa, ele tem acesso a toda uma trilha de carreira, a universidade, a RD, e é um objetivo da nossa plataforma contribuir para o desenvolvimento dos nossos funcionários, para a geração de emprego no país, para essa promoção realmente de oportunidades para os mais jovens. E, por último, o tema ambiental, né? Então, a gente priorizou aí a questão das mudanças climáticas, né? Um assunto que está super presente no nosso dia a dia hoje, mais do que nunca, a gente já está sofrendo as consequências da mudança de clima, e sendo uma empresa que entrega seus produtos no Brasil todo, né? Com uma malha logística que percorre quilômetros e quilômetros diariamente, isso intensificado agora pelo digital, né? Pelo e-commerce, como que a gente vai transformar realmente a nossa logística para que seja uma logística verde, para que a gente consiga ser uma empresa carbono zero até 2030. E a questão dos resíduos, que é o outro tema que a gente tem olhado muito, todo tipo de resíduo, né, que o nosso negócio gera, mas principalmente o próprio resíduo do medicamento, né, que é um resíduo que, se em contato aí com
lençóis freáticos, rios, é altamente poluente, tóxico, e a gente tem todo um programa aí de logística reversa para isso. Então, acho que assim, esse foi um sumário, bem sumário da nossa estratégia, né, que tem 35 metas, né, super detalhadas, disponíveis aí no site da RD. Mas o que eu queria, antes de concluir, terminar falando, né, e já respondendo a tua pergunta dos desafios, eu acho que os desafios que a gente tem, que eu tenho enxergado nessa trajetória, acho que o primeiro a gente, para avançar nesse tema, na velocidade que o tema merece, a gente precisa de um absoluto engajamento e apoio da alta liderança. Né? Isso começa na agenda do conselho. Né? Então, a gente conseguiu aí criar uma governança que trouxesse esse tema para a pauta, com um comitê de sustentabilidade que se reúne todo mês, né, com a participação de conselheiros. A gente tem conversas constantes com os investidores sobre esse tema. Então, realmente é posicionar o tema onde ele merece, né, que é na estratégia, que é no conselho, que é na governança. E isso vai cascatear para toda a empresa de uma maneira muito mais orgânica. Eu falei um pouquinho da capilaridade, da questão da cultura, né? Então a gente tem esse desafio de manter esse assunto vivo numa linguagem que faça sentido para todos, né? São diferentes as linguagens que a gente usa nas lojas, nas farmácias, nos CDs. Então acho que esse é um outro desafio que a gente tem tido aqui. A questão de que muitas vezes não tem resposta, né? Então, toda essa questão da logística é um desafio que muitas empresas estão passando por esse desafio, né? Então, exige muita pesquisa, muito desenvolvimento, investimento, né? Esse é outro tema importante que as empresas precisam colocar na pauta. E aí, por último, eu gostaria de falar também que ESG não é só enxergar riscos e oportunidades, né? Eu acho que essa lente que o investidor traz, né, que ESG ganhou muita força por esse olhar do investidor, que vem muito focado em você ter consciência dos riscos e das oportunidades que seu negócio enfrenta nesses temas, é muito importante, mas a gente não pode esquecer da lente do impacto, né? Então, acho que estar sempre constantemente pensando, ok, além de eu estar mitigando um risco, de eu estar respondendo a uma ferramenta que é importante para o investidor, de eu estar criando uma oportunidade nova de negócio, que vai ser uma nova linha de negócio para a empresa, eu estou gerando impacto positivo para a sociedade, né? A minha empresa faz diferença para o mundo, é uma empresa que vale a pena, né, a sociedade ter uma empresa como a minha, eu gero empregos de qualidade, eu tenho um impacto positivo pelo qual vale a pena a empresa tá existindo. Eu acho que esse é uma provocação que eu trago muito, para que a gente não transforme, né, um tema tão importante numa ferramenta apenas, quando eu acho que tem um potencial de impacto muito grande. Passemos agora ao Paulo. A Marfrig, digamos, não tem, presumo, não tem 2.500 pontos de venda, uma empresa de outra natureza, mas tem uma longa e complexa cadeia que começa ali, digamos, no o nascimento dos bezerros, né? E espalhados aí pelo território nacional. Então, Paulo, a palavra é tua agora. A pergunta é a mesma, né? Eu posso aqui repetir. Quais têm sido os desafios de integrar, transformar a ESG de uma sigla numa prática em políticas de longo prazo, integradas ao modelo de negócio da Marfrig? Antes de mais nada, super obrigado a você, à Fundação, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Gilberto, com a Juliana, que eu já conheço de longa data também. Acho que a gente já participou de muitas coisas juntos nessa área. E eu entendo perfeitamente o desafio da Juliana. Eu venho de uma grande empresa de varejo, sei bem quais são os desafios de uma operação super pulverizada. Mas, falando aqui muito rapidamente de Marfrig, né? Nós somos a segunda maior empresa de proteína bovina, de proteína de carne bovina do mundo, a maior produtora de hambúrgueres do mundo também, com operações na América do Norte e na América do Sul, mas com presença em mais de 100 países com os nossos produtos, né? Somos eminentemente uma empresa exportadora.
Obviamente, quando a gente fala de ESG e de como que isso pode estar e deve estar integrado à estratégia do negócio, é super importante, antes de mais nada, né, entender o contexto da cadeia de valor na qual você está inserido, né? E a pecuária, particularmente aqui no Brasil, ela traz uma complexidade enorme. Muito rapidamente, só para vocês terem ideia, o Brasil tem cerca de 200 milhões de cabeças de gado, gado destinado a corte, né? O Brasil abate perto de 40 milhões de cabeças por ano, né? O Brasil tem mais de 2,5 milhões de produtores que se dedicam à pecuária de corte. Das 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, 2,5 milhões de propriedades se dedicam à pecuária de corte. 85% da produção pecuária no Brasil está nos 2 biomas mais críticos, né? Está na Amazônia e no Cerrado. Então, obviamente, isso traz contornos importantes para que a gente entenda e, efetivamente, a gente possa construir uma estratégia de sustentabilidade, uma estratégia de impacto que seja positivo dentro de uma cadeia fragmentada, pulverizada, heterogênea. Então, como que se pode fazer isso, né? E foi dessas perguntas que surgiu o modelo de gestão da sustentabilidade, ou ESG, que a Marfrig vem implantando já há mais de 10 anos, mas que a gente reviu muito fortemente no início de 2019. A gente costuma dizer aqui, né, quando a gente fala ESG, que não existe o I e o S se você não tiver um bom G. Então, o ponto de partida é a governança, né? Então, se tem uma empresa que fala que tem uma estratégia ESG bem definida, bem integrada ao negócio, o importante é você olhar, mas como é que se dá a governança efetiva desse modelo que está sendo proposto, né? E aí, o que a gente fez aqui na Marfrig? Bom, a gente reviu os pilares estratégicos da companhia, a gente se colocou aqui o compromisso e o objetivo, a ambição de ser uma empresa de transformação do setor como um todo, né? A gente tem o firme propósito de fazer com que o modelo que a gente vem implementando não só sirva de modelo, mas também que seja uma metodologia que possa ser estendida a essa cadeia tão fragmentada e tão complexa como é a pecuária no Brasil. Dessa ambição maior, né, nós fizemos o quê? A gente montou um comitê vinculado ao Conselho de Administração da companhia. São 5 comitês que estão diretamente vinculados ao Conselho. Esse comitê se reúne mensalmente, ele tem membros da Marfrig e também tem membros independentes, membros externos, né? Então, participam do comitê. O comitê ele é capitaneado por um conselheiro, que é o Roberto Vac, né, que é emblemático dentro do tema sustentabilidade, mas participa outro conselheiro, participa o controlador da companhia e o CEO da companhia, né? Além disso, nós temos 2 membros externos hoje, né? A Daniela Mariuso, que é do IDH, o Marcelo Furtado, né, que foi um ex-Greenpeace, mas também bastante enfronhado nesse tema sustentabilidade, e estamos trazendo mais 2 membros que vão integrar esse comitê também, que são 2 mulheres muito emblemáticas no Brasil e globalmente no tema também. E nós nos reunimos mensalmente. E nessas reuniões, o que a gente avalia? A gente avalia um conjunto de 17 KPIs mais amplos, que se desdobra em mais de 80 indicadores que a gente acompanha na ponta do lápis, né? Que está subdividido no modelo de negócio, no modelo de gestão do tema. Esse modelo ele tem, digamos, 2 pilares principais. Um pilar que olha mais internamente, então a gente está olhando aqui os nossos colaboradores, olhando o desenvolvimento da carreira desses colaboradores, voltando agora muito fortemente para olhar as questões vinculadas à diversidade e inclusão, numa ponta, e um outro que está mais destinado a gerir a nossa cadeia de valor, desde o início até o momento em que a gente coloca um determinado produto na gôndola do supermercado. E esse modelo, ele basicamente está subdividido também em 6 pilares. O primeiro dele é como que nós controlamos a origem da matéria-prima que nós utilizamos. Lembrando que a matéria-prima que nós utilizamos é um ser vivo, né, que
tem sensibilidade, que sente dor, que sente medo, que sente estresse, né? Que são os animais. Depois a gente olha muito fortemente a questão das emissões, né? A Marfrig, ela é das poucas empresas que submeteram as suas metas de redução de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 e que já obteve a aprovação do Science Based Targets, né? Ou seja, isso mostra que é possível, mesmo uma empresa dentro de um setor complexo, ter metas robustas de emissão e que vão ser, obviamente, acompanhadas pela sociedade como um todo. A questão de bem-estar animal, né, como eu falei, a gente trabalha aqui com uma matéria-prima que é um ser vivo, isso é absolutamente fundamental que seja visto com lentes, com lupa. A questão dos recursos naturais, somos uma empresa intensa em utilização de água e de energia. Hoje, no Brasil, 80% da energia que a gente usa já é proveniente de fontes renováveis. Temos uma meta de ser uma empresa que usa em todos os países nos quais está, usando apenas fonte renovável até 2030. Gestão de resíduos e efluentes, né? Ou seja, como que a gente gere todo o resíduo e todo o efluente gerado para que não cause impacto nas regiões nas quais a gente opera. E a questão da responsabilidade social, mas entendida como que nós podemos gerar um impacto positivo e mitigar os impactos negativos ao longo da nossa cadeia naquelas populações que estão presentes à medida que a gente faz com que haja a produção da matéria-prima que a gente usa. Então, estou falando aqui das populações tradicionais da floresta, povos indígenas, populações quilombolas, as comunidades que estão próximas às nossas operações. Então, esse é um modelo que a gente implementou e vem implementando, né, ao longo dos últimos anos. Tudo isso, né, com um conjunto de KPIs e de indicadores que são públicos, que anualmente a gente faz a prestação de contas dele, né, tanto por relatórios no nosso website, mas num evento que é aberto a todo mundo, a todo o globo, na verdade, é um evento global, no qual a gente faz o report de todos esses indicadores, de onde a gente foi bem, na onde a gente foi mal. Isso é bastante importante. Então, assim, em resumo, eu diria que quando a gente fala de ESG, é como a gente entende o contexto no qual a gente está, né? E como que, desse contexto, a gente faz essa leitura e traz uma estratégia de mitigação de risco, que é fundamental, mas, como disse a Juliana, como que a gente pode maximizar os impactos positivos à medida que a gente está ali produzindo aqueles produtos para chegar à mesa do consumidor, mas mais importante do que isso, né, como a gente consegue fazer com que isso se dê de uma maneira em que a gente transforme essa cadeia complexa que é a pecuária. Eu costumo dizer que, em certa medida, a pecuária hoje ela é vista como um novo combustível fóssil, né? Porque ela está vinculada a desmatamento, principalmente quando se fala em Brasil, ela está vinculada a emissões, ela está vinculada a condições ruins de trabalho ao longo da sua cadeia. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer e o que a gente vem fazendo aqui na Marfrig, né, é como que a gente consegue, com esse modelo, mostrar que é possível fazer com que haja pecuária no Brasil de baixo carbono e que consiga conciliar produção com conservação e gerando um impacto positivo. Não é à toa que isso não é à toa que isso é fundamental que seja feito, porque a gente está falando de um setor que representa 10% do PIB no Brasil, né? Então, é fundamental que a gente consiga transformar o setor como um todo e fazer com que a percepção que o setor tem externamente mude radicalmente. Nenhum país no mundo tem o potencial de ter uma pecuária como o Brasil tem, né, que seja uma pecuária livre de desmatamento e, ao mesmo tempo, de baixo carbono. Ótimo, Paulo. Já te deixo aqui uma pergunta que foi feita pelo Vitor Abner, que é a respeito do tema da rastreabilidade da matéria-prima, em particular nas propriedades localizadas no bioma amazônico. Gilberto, a pergunta para você, evidentemente, é a mesma, mas adaptada, digamos, ao objeto da tua fala agora.
que é a organização de uma iniciativa transversal às empresas, que tem incidência sobre várias empresas. Então, eu queria que você comentasse a tua experiência, mas algo que me ocorre desde logo é que qual é o perfil dessas empresas que aderiram ao pacto? Porque no Brasil, sem tirar o mérito do pacto, e muito menos das empresas que aderiram a ele, né? Mas tenho a impressão que é um grupo ainda proporcionalmente pequeno de empresas no universo imenso das empresas brasileiras, onde, inclusive, predominam micros, pequenos e médios negócios. Mas, Gilberto, a palavra é tua. Obrigado, Sérgio. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todos e todas. Prazer estar aqui com o Paulo, com a Juliana, né? Muito boas as explanações. Só para poder dar um pouco mais de pano de fundo para as pessoas, né? O Pacto de Promoção da Equidade Racial, ele foi uma iniciativa lançada há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, com o objetivo de trazer para dentro do protocolo ESG a realidade brasileira, onde nós temos um desafio social, uma desigualdade social muito grande que acaba se conectando com a desigualdade racial. Então, ele veio com esse objetivo de adaptar o protocolo ESG à realidade brasileira, que no final do dia, como nós brasileiros, nós sabemos o quanto que o cruzamento da desigualdade socioeconômica está intimamente ligado à desigualdade racial, onde a maioria das populações negras, elas, né, são compostas por pessoas de baixa renda, pessoas com pouco acesso à educação pública, pessoas com pouco acesso, né, à saúde pública, como a Juliana estava super bem mencionando na fala dela. Então, esse cruzamento trazia a necessidade de trazer uma adaptação ao protocolo ESG. E foi quando foi criado o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que é a iniciativa da qual eu sou diretor e eu lidero já tem algum tempo. Acho que aqui tem uma questão super importante, que ele não veio com o objetivo de mirar segmento de empresa A, B, C ou D, ou empresa de capital aberto, ou empresa de capital fechado. Esse não era o objetivo. O grande objetivo era poder adaptar o protocolo ESG à realidade brasileira, trazendo para dentro desse protocolo, né, um protocolo ESG que ajudasse as empresas a navegar com relação ao ambiente de desigualdade racial. Então, ao criar o índice ESG de equidade racial, a gente respeitou as nuances de cada empresa, onde a gente consegue mensurar a quantidade de pessoas negras naquela organização, ponderado pelo nível de cargo e salário, que é super importante, e, além disso, comparar essa quantidade de pessoas negras com a quantidade de pessoas negras na região em que a empresa atua. Então, esse protocolo ESG racial, ele veio com o objetivo de trazer essa discussão para um ambiente mais prático, em que você consegue ter né, números claros com relação à demografia racial de cada empresa, e você consegue, ao mesmo tempo, proporcionar a essa empresa um protocolo que ajude a empresa a navegar no ambiente das ações afirmativas, ou seja, como é que a empresa consegue mensurar essas ações afirmativas do ponto de vista de equidade racial, e também como é que a empresa consegue mensurar o investimento social privado em equidade racial, que é feito em todos os seus, em suas dimensões. Eu fiquei feliz em ouvir nas duas falas que isso está sendo visto pelas empresas. Como é que eu olho, não só do ponto de vista da minha governança, mas como é que eu olho também a minha cadeia de fornecedores para saber que eles estão trabalhando a desigualdade social e racial como sendo um dos fatores importantes, como é que eu consigo trabalhar o ecossistema onde eu atuo, né, investindo na sociedade, investindo nas comunidades em torno dessa empresa. E aí, voltando para a tua pergunta, assim que ele foi lançado, nós percebemos uma adesão muito forte das empresas do ponto de vista de entender como é que esse protocolo funciona e estarem abertas para a adesão no protocolo. E hoje o pacto, desde que foi lançado, né, já conta com 20 empresas. E aí você vai olhar, você tem Ambev, você tem né, Suzano, você tem Gerdau, você tem uma XP e você tem o Grupo Móvel, que é uma empresa voltada para o segmento de tecnologia. Você tem o SESI Senai, você tem, entendeu, o Grupo Fleury. Então, você tem uma gama de empresas também diversa que demonstra que o protocolo, ele tanto
ele tanto atende os anseios de uma empresa do tamanho de uma Ambev, que é uma empresa de bem né, consumo, como ele também atende, né, a demanda de uma empresa do tamanho do Grupo Fleury, que atua num segmento super específico de saúde. Então, o protocolo ele ajuda a empresa do ponto de vista de trazendo uma padronização e trazendo um guidance, trazendo um guia do como a empresa pode navegar dentro desse ambiente. Uma coisa que para mim é super importante, e eu acho que o Paulo mencionou isso durante a fala dele, que é esse índice ESG de equidade racial, esse protocolo ESG racial, ele é algo que é certificado anualmente. Então, a empresa, ao aderir ao protocolo ESG racial, ela também se compromete anualmente a certificar essas ações. Ela se compromete anualmente a ter um relatório independente, quer seja produzido por uma empresa de auditoria, quer seja produzido por uma organização do movimento negro, que ajude a atestar essas ações que estão sendo ou que foram implementadas durante esse período. Então, isso traz transparência. Acho que tanto a Juliana quanto o Paulo foram muito felizes em ambas essas falas, quando eles falam sobre transparência, né? O protocolo ESG não pode ser só um grupo de indicadores, né? Ele não pode ser só eu diria que um número para ser compartilhado com os investidores. Ele é importante para a sociedade. Então, o pacto, quando ele foi lançado, um dos objetivos era como é que eu garanto que a sociedade, não só as comunidades negras ou as organizações do movimento negro, mas a sociedade como um todo está dando transparência com relação às ações que as empresas estão implementando nessa dimensão. Então, esse é um pouco do que eu tenho visto desde o lançamento do pacto. E, obviamente, a gente tem dialogado com vários setores do grupo empresarial, vários setores da sociedade, vários setores da comunidade negra, para ter certeza que esse protocolo ESG é algo que consiga falar e consiga navegar em todos esses players, seja algo facilmente de fácil entendimento por parte das empresas, seja algo de fácil entendimento por parte dos investidores, seja algo por fácil entendimento por parte da organização da sociedade civil e por organizações do movimento negro. Então, isso é um pouco do contexto, Sérgio, de como eu tenho visto essa implementação desse protocolo ESG racial. Deixa eu dar uma parada aqui, porque eu acho. Muito bem. Você terminou a tua rodada inicial e aí depois a gente retoma. Terminei, sim. Está ótimo. Várias das iniciativas que você mencionou na tua intervenção inicial, não me é difícil perceber digamos, qual é o retorno dela do ponto de vista da empresa. Por exemplo, cuidar da carreira, do desenvolvimento profissional dos seus funcionários, digamos, é uma forma de investir na própria empresa. Há outras iniciativas que você mencionou que eu suponho que sejam internalizações de custo. Por exemplo, se preocupar com a questão do descarte do medicamento, como ele é feito, como não é feito, do ponto de vista estritamente da rentabilidade do negócio, né? Você pode dizer, bom, isso é uma externalidade, né? Isso não é um problema da empresa, né? E não estou dizendo que esse raciocínio seja um raciocínio equivocado. Pode dizer, olha, esse é um problema do poder público, não é um problema meu, é um problema do poder público. Você tem e a minha questão, portanto, é saber até onde vai o limite da responsabilidade da empresa e onde a empresa diz, olha, aqui mais para frente não dá para ir, né? Porque senão eu vou estar internalizando custos, que são custos que vão representar uma compressão da minha margem, ou bem, eu aumento essa margem, ou significa, a minha linha de produtos tem que ficar mais cara para eu compensar essa internalização desse custo, né? Então não vale a pena. Eu pergunto, em que medida isto cria tensão dentro das decisões do grupo? Uhum. Legal, ótima pergunta, super pertinente, né? Quando a gente falou aí quando eu falei um pouquinho também de investimento e desse desafio, né? Então, algumas reflexões aqui, né? Eu vejo um esforço muito grande de um movimento também mostrar que essas oportunidades que surgem nessa agenda ESG também trazem retorno para o negócio, podem ser novas linhas de negócio,
novos negócios que nascem de uma oportunidade, porque você começa a trabalhar nessa agenda, você quer causar impacto. Então, acho que assim, tem toda uma vertente que a gente pode explorar de investimentos que você faz que vai ter retorno, ou que vai até que se transformar numa nova linha de negócio que você não tinha antes, né? Eu trabalhei também muitos anos na Natura, e para mim a linha Ecos era um exemplo disso, né? Hoje é uma das principais linhas de produtos da Natura e ela tem um impacto positivo por si só, né? Então é um negócio que gera impacto, né? Eu acho que quando esses dois mundos se encontram, acho que esse é o melhor para todos, né? O famoso ganha-ganha-ganha. Mas a gente tem que tomar cuidado porque nem tudo gera retorno financeiro e nem tudo gera business para a empresa, né? A gente não pode fazer escolhas só com essa lente, né? Então, eu acho que quando a gente fez a discussão estratégica lá atrás dos 35 compromissos que a RD assumiu para 2030, alguns deles sim vão tornar a empresa mais eficiente, são novas oportunidades de negócio e vão eventualmente até trazer retorno ou eficiência, e outros vão gerar uma necessidade de investimento da empresa, ou um custo adicional, né? Como você deu o exemplo aí do programa de medicamentos, isso sim gera um custo, né? Um custo logístico, um custo de equipar as lojas com esses coletores, um custo de divulgação, um custo de conscientização. Mas na medida que a empresa assumiu essas responsabilidades, ela também está assumindo esses custos, né? E faz parte também do negócio você olhar para esses custos que muitas vezes eram simplesmente externalizados para a sociedade, né? Então, acho que esse é um pouco o chamado das empresas, né? Quando você pensar uns anos atrás que não se falava em compensação de carbono, né? Então, assim, empresas estavam emitindo carbono livremente, né, gerando um prejuízo ambiental, um problema de mudanças climáticas, de concentração de dióxido de carbono. Isso não custava absolutamente nada, era livre, né? Eu posso emitir quanto eu quero. Hoje isso já mudou, né? Hoje as empresas são pressionadas pelos seus investidores para assumirem metas de serem empresas carbono neutro, de compensarem as suas emissões de carbono, de investirem numa frota mais limpa. Então, de trazer para dentro, isso também é um custo do negócio que precisa ser mensurado, né? E se a margem não tem essa flexibilidade, essa eficiência vai ter que ser buscada em outro lugar, né? Então, eu vejo dessa forma. Muito bom, muito bom. Eu só queria frisar esse ponto, porque não são decisões, você sabe disso, mas não são decisões triviais do ponto de vista da empresa. Eu te pergunto, antes de passar para o Paulo, é papel da empresa, digamos, ao detectar problemas que vão além da sua capacidade de ação, enquanto uma organização que tem finalidade de lucro, tem que remunerar os seus acionistas, fazer advocacy também, no sentido de dar caráter público, chamar atenção de que é preciso uma articulação que envolva o setor público para resolver essas questões, ou eu estou indo longe demais, colocando responsabilidade demais no ombro das empresas? Eu acho que é super importante esse papel das empresas, né? Se a gente for olhar estudos aí, as 100 maiores empresas do mundo, elas têm um poder muito maior do que muitos governos de países, né? Então, assim, acho que o poder que as empresas têm de transformar realidades e de influenciar políticas públicas, influenciar decisões é muito grande, né? Então, acho que isso sim tem que ser, essa participação social das empresas, acho essencial, né? E eu vi um grande exemplo disso na questão da Covid-19, realmente, onde a gente viu um grande esforço do setor privado em colaborar junto com o governo para a gente trazer rapidez nas soluções, equipar os hospitais, trazer vacinação em massa. A própria RD se envolveu muito em discussões que vão muito além da própria responsabilidade da empresa, né? Fez investimentos grandes, aí 25 milhões de reais só para equipar hospitais filantrópicos em todo o país. Então, eu acho que sim, acho que pelo poder e pelo tamanho, pela capacidade de impacto que as empresas têm, elas devem ir além, sim, do que é só a sua responsabilidade ali dentro dos seus muros. Muito bom. Paulo, como você pode imaginar,
tem uma enxurrada de perguntas a respeito, digamos, como é que se faz gestão sustentável da pecuária, tem aquela pergunta da rastreabilidade, tem a pergunta sobre, digamos, se vocês têm, que metodologia técnico-científica vocês utilizam para medir as emissões de vocês, as emissões, sobretudo de metano, né? de gás metano, que provém, digamos, das erupções bovinas, né? O famoso arroto do boi. Né? Então, eu queria que você respondesse a essas perguntas, mas levasse em consideração este comentário que eu vou te fazer. De novo, a questão dos custos. Vocês estão internalizando uma série de custos. Né? Nesse caso, como diria o Guimarães Rosa, o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. É meritório o que a Marfrig está fazendo, mas um grupo que tem a presença internacional que vocês têm, não tem alternativa. Ou faz isso ou vai perder mercado lá fora. Agora, evidentemente que isso tem um impacto sobre o custo de vocês. A pergunta é fácil conciliar o E do environment com o S do social? Porque é razoável imaginar que isso levará a um aumento do preço da linha de produtos de vocês. Né? Porque vocês estão internalizando muitos custos. Então, tem essa pergunta geral e as perguntas específicas a respeito de rastreabilidade, mensuração da emissão de gás metano, como é que vocês vêm enfrentando esses desafios e dando publicidade, certificando esses resultados? Bom, começo pela última, Sérgio, e são perguntas obviamente frequentes, né? Como eu falei anteriormente, né, esse é um setor extremamente pulverizado. E é pulverizado também do ponto de vista das empresas que fazem parte desse setor. Empresas aqui, eu digo os frigoríficos. Né? Para vocês terem ideia, o Brasil tem mais de 1.000 CIFs, né? Ou seja, mais de 1.000 frigoríficos hoje que estão sob a égide do sistema de inspeção federal, e, na verdade, são muito poucos aqueles que efetivamente assumem compromissos públicos, como é o caso da Marfrig, e que dão transparência àquilo que vem sendo feito. Isso dentro de um mercado que opera de forma spot, né? Ou seja, eu não tenho contratos de longo prazo com os meus fornecedores de gado. É um mercado balcão. Né? Se hoje um fornecedor vem até a Marfrig, mas o meu concorrente tem um preço melhor, esse fornecedor não vai fornecer para a Marfrig, ele vai fornecer para o outro. Não bastasse isso, né? À medida que eu vou subindo a minha régua do ponto de vista de critérios exigidos, né? Aquele meu fornecedor, ele fala, poxa, eu não vou fornecer para o Marfrig, esses caras me exigem uma série de coisas. Se eu tenho um mercado hoje que absorve esse animal que eu estou produzindo sem esse mesmo tanto de exigências. Então, isso daqui é constantemente um equilíbrio, né, que a gente precisa fazer para que as questões relacionadas ao I e ao S também estejam relacionadas ao outro I, que é o Economics. Né? Ou seja, como que eu consigo fazer isso de uma maneira em que eu não tenha um impacto negativo no meu próprio modelo de negócio e no meu negócio propriamente dito. Mas, numa outra mão, é inevitável que se faça isso. Como eu falei, a Marfrig é uma empresa eminentemente exportadora, que atua no mercado interno também. Mas dentro de um segmento que 75% da produção pecuária do Brasil fica no mercado interno, que tem critérios e exigências muito menores do que uma empresa exportadora, como é o caso nosso. Né? E aí nós temos que fazer a prestação de contas, não só para os nossos clientes, que é fundamental, mas para a sociedade como um todo, para os investidores, somos uma empresa de capital aberto, né? Para a sociedade civil em geral, ou seja,
é inevitável que a gente caminhe nessa agenda, mas, obviamente, tendo cuidado para fazer isso com equilíbrio. E o modelo que a gente montou, né, e diga-se de passagem, foi um modelo inspirado numa política pública, né, que é do estado de Mato Grosso, que é produzir, conservar e incluir, que, aliás, o que vem sendo feito no estado de Mato Grosso já nos últimos quase 8 anos, alguma coisa que serviria de modelo para a pecuária no Brasil como um todo, né? Mas inspirou muito a atuação da Marfrig na montagem do seu modelo. Bom, dentro desse modelo, né, uma vez que a gente precisa fazer com que haja esse equilíbrio desses dois pratos, né, tem algumas outras respostas, e aí eu entro nas outras questões que foram colocadas, que são fundamentais. Como que eu asseguro uma carne que seja livre de desmatamento? Só tem um jeito, né? É fazendo com que haja o monitoramento e o rastreamento desde o momento em que o bezerro nasce, né, até o momento que ele chega para ser abatido aqui na Marfrig. E eu estou falando de uma cadeia longa, que demora em média 30 meses. Não são produtos de ciclo curto. E não bastasse isso, né, dentro de graus de especialização na pecuária que são diferentes. Tem produtores que se dedicam basicamente a produzir o bezerro, tem outros produtores que se dedicam basicamente a cuidar desse bezerro, digamos, na fase adolescente dele, que é o produtor que vai se dedicar ao boi magro, né, que a gente chama de recria, e tem aqueles produtores que se dedicam à última fase, que é a terminação, a engorda desse animal para prepará-lo, então, para o abate. Então, vocês imaginem como é complexo você fazer isso num país que não tem política pública obrigando a que esses animais sejam identificados individualmente, como é o caso do Uruguai, por exemplo. Quando nasce um bezerro, ele já recebe um brinco ou um chip e você consegue fazer o rastreamento dele desde o início, né? Então, o que a gente fez aqui na Marfrig? A gente montou um modelo baseado numa plataforma blockchain que a gente consegue identificar ao longo da nossa cadeia de fornecimento os fornecedores diretos, que hoje nós já monitoramos 100% deles, 100% eu sei exatamente como está, como que é o perímetro da fazenda dele, e via satélite a gente monitora isso a cada compra de gado. A gente está estendendo essa mesma tecnologia para aqueles que fornecem para esses fornecedores diretos, os famosos fornecedores indiretos. A Marfrig já chegou no índice de identificação e de controle da sua cadeia completa, incluindo os indiretos, de 67%. Ou seja, eu controlo 100% dos meus diretos e já conheço a origem de 67%. Ah, mas isso pode parecer pouco. Nenhuma outra empresa no setor no Brasil tem esse grau hoje de identificação de origem de indiretos como nós temos hoje. E isso passa por auditorias de terceira parte. A gente tem que fazer a prestação de contas disso com uma verificação independente. E aí, de novo, o tema da transparência, né? Na questão das emissões, uma outra coisa interessante. Dentro do nosso negócio, 95% das emissões do nosso negócio, pecuária, produção de carne, está ao longo da nossa cadeia de valor. Está nas fazendas que produzem o gado, né? Basicamente por duas variáveis. A primeira variável, que é a fermentação entérica, o arroto do gado, então a produção de metano, e na outra ponta, né, as emissões provenientes de mudança no uso da terra, né? Então, o que a gente fez aqui na Marfrig também? Com pesquisadores, com muitos especialistas em inteligência territorial, nós montamos um modelo, trabalhamos nisso mais de 2 anos, né? E dentro desse modelo, que é um modelo matemático, com uma série de proxies, conhecendo como que é o contexto da produção da pecuária, né, a gente começou a mensurar as emissões de metano, comparando o território no qual aqueles animais estão sendo criados. Então, se é um território no qual a gente tem um sistema integrado de pecuária com lavoura, de pecuária com floresta, a lotação desses animais dentro desse território, a quantidade de mata nativa preservada, né, tanto a reserva legal quanto o excedente de reserva legal, e disso saiu uma proxy. Dessa proxy, a gente consegue fazer a mensuração ao longo da nossa cadeia do nível de emissões que a gente tem, né, dentro do que nós chamamos de escopo 3, né, ou seja, justamente essas emissões ao longo da cadeia.
né? É importante que a Marfrig faça o controle no escopo 1, que é dentro das nossas operações, dentro do escopo 2, que é de onde provém a energia que a gente usa, mas isso representa só 5% das emissões sob nossa responsabilidade, né? E a gente fez isso baseado numa metodologia científica. Se você concluir, Paulo, está ótimo, mas só para fazer a palavra circular. E isso é auditado, tá? Só para deixar claro, isso, o nosso inventário de emissões é auditado por terceira parte. E as metas foram submetidas e aprovadas pelo Science Based Targets. É longa a história, desculpa. Mas é interessantíssima, Paulo. Eu ficaria horas aqui, tem mais perguntas e tal. Mas vamos colocar o Gilberto na conversa e pegando esse fio das métricas e metas, porque se eu entendi bem a tua intervenção inicial, digamos, vocês de alguma maneira estão gerando um certo padrão de mensuração digamos assim, do comportamento das políticas das empresas no que diz respeito à promoção da equidade social, que claro que, digamos, cada métrica é uma métrica, cada variável que vai ser medida supõe métricas diferentes. Mas você está tocando num ponto-chave, que é a confiabilidade das métricas, né? Inclusive, uma matéria na última edição, na edição que, digamos, presente da The Economist, levanta várias críticas em relação ao ESG, e uma delas digamos, o problema das métricas, que as métricas mais confundem do que esclarecem. Então, eu queria que você esmiuçasse um pouco esse esforço de mensuração que vocês fazem e de que maneira você avalia que ele pode ser um esforço que, de alguma maneira, cria parâmetros, lições que possam ser absorvidos para outras iniciativas de mensuração de ações na área do ESG. Obrigado, Sérgio. Bom, acho que um dos principais pontos do protocolo ESG racial é conseguir dar às empresas um parâmetro com relação à questão da desigualdade ou da equidade racial no ambiente em que elas atuam, tá? Então, em março desse ano, foi lançado o Índice ESG de Equidade Racial Setorial, que é um produto exatamente criado pelos mesmos econometristas que criaram o Índice ESG de Equidade Racial. O que nós fizemos, basicamente? Nós pegamos a RAS não identificada. Importante, desculpa te interromper, Gilberto, se vocês têm um grupo de econometristas que fizeram esse... Sim, sim. Assim como o Paulo trabalha com modelos matemáticos. Né? Depois, não, com certeza. Isso é importante, que, digamos, isso não é um tema onde caiba improvisação. Acho que essa mensagem é importante. Não. E obrigado por ter trazido esse ponto. Assim, ó, o Índice ESG de Equidade Racial foi criado por um grupo de econometristas negros do INSPER, que é o IBMEC, né, ou INSPER, e da USP, baseado em um modelo americano. E esse modelo matemático ele foi criado exatamente para que as empresas tenham uma forma exata de mensurar a equidade racial nos seus quadros. Mensurar ações afirmativas e mensurar investimento social privado e equidade racial. E, mais recentemente, esse grupo grupo de econometristas criou o Índice ESG de Equidade Racial Setorial. O que nós fizemos? Pegamos a RAS não identificada dos 25 subsetores da economia, tendo como base o IBGE, e apuramos o índice de equidade racial para cada subsetor da economia nos últimos 10 anos, dividido pelas regiões do país. Então, vamos pegar o exemplo da Raia Drogasil. A Raia Drogasil... Estou usando vocês porque vocês são um excelente exemplo, tá? Eu conheço a turma e o trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo com relação a esse tema. Então, a Raia Drogasil consegue olhar para esse índice no setor da economia em que ela atua, nas regiões do país divididas, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, e saber o seguinte, olha, como eu, Raia Drogasil, estou indo do ponto de vista de equidade racial vis-à-vis a evolução do meu setor nos últimos 10 anos. Então, a métrica ela tem que fazer sentido. Não é gerar métrica por gerar métrica, gente. As pessoas já não aguentam mais olhar número. Eu tenho que usar a métrica a meu favor como empresa para poder me ajudar a tomar decisões. É decisão baseada em dado.
Eu já tinha mencionado isso algumas vezes, que combater a desigualdade racial passa por tomar decisões baseadas em dado, é demografia, não é só em emoção. É você olhar o seu número, olhar para o seu setor da economia, olhar para a região em que você atua, porque o país, né, e eu mencionei isso no nosso primeiro bate-papo, todo mundo utiliza o famoso 56%, e entre a gente aqui, né, a população negra brasileira não é 56%, na região de Salvador é 85%, na região sul é 23%, na região sudeste é 45%, então 56% é uma média. Então, ao dar esses números, ao entregar esses números, essas métricas para a sociedade, isso vai ajudar as empresas a tomar as suas decisões e atuar com ações afirmativas, que são ações de curto prazo, atuar com investimento social privado e equidade racial, com investimento de médio e longo prazo, para poder resolver o problema. Então, para mim, métrica tem que fazer sentido. Tem que ser algo que toda a sociedade consiga entender, os investidores consigam entender, as empresas consigam atender e, principalmente, a sociedade civil. Porque aí você tem um número que é comparável. Não adianta querer comparar uma empresa com uma empresa de um setor totalmente diferente. Né? A equidade ou a parte social do ISD, uma empresa de bens de consumo é uma coisa, uma empresa do setor de saúde é outra, para um banco é outra. Porque são setores que têm suas peculiaridades com relação a esse tema. Então, explica um pouco isso melhor, Gilberto, porque, digamos, alguém que não conhece o assunto a fundo diria, mas o famoso uai, por quê? Porque quando você fala dos setores da economia, você tem setores, por exemplo, como o setor de bens de consumo, que é um setor intensivo em mão de obra, em que você tem uma base de contratação, né, é muito grande, você vai poder observar, e esse índice de equidade racial setorial já foi divulgado, inclusive, na própria imprensa, em que esses setores têm uma base de entrada muito grande de pessoas negras. Então, você vê esses setores, no seu índice de equidade racial, no nível de entrada, que é o nível de não gerência, com valores positivos. E aí, obviamente, quando você vai subindo na escala, né, você vai subindo na hierarquia da empresa, você tem uma quantidade menor de pessoas negras. Do outro lado, você vai olhar segmentos como sendo, por exemplo, o setor de bancos de atacado. Vou usar um setor que, né, de onde eu venho, do mercado financeiro, em que em todos os níveis você tem um gap com relação à equidade racial. Você não tem uma quantidade de pessoas negras nem na base de entrada, nem no nível de gerência, nem no nível de diretoria. Então, ao respeitar a nuance desses setores e comparar com os setores da economia e não entre as empresas, você consegue comparar A com A, B com B. Isso ajuda horrores, Sérgio, porque aí as empresas conseguem, inclusive, trabalhar as ações em seus diferentes graus de maturação. Você fazer ações afirmativas para contratar pessoas negras no nível de entrada é uma velocidade de maturação, no nível de gerência é outra e no nível de diretoria é outra. Então, essas métricas ajudam, inclusive, a navegar dentro desse ambiente. Eu vou dar uma parada aqui porque eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Não temos mais algum tema. Vamos fazer a palavra circular aqui. Gilberto, você tem uma capacidade de autocontenção grande. Eu sou que nem o Paulo. Se eu me ponho a falar, eu não paro. Juliana, essa questão da promoção à saúde, né? Eu poderia te dizer, uai, mas olha, farmácia quer vender remédio, né? Quer dizer, esse hábito brasileiro da automedicação é um maná dos céus para as farmácias. É ruim para a saúde da população, né? Então, veja, aí como é que vocês lidam com essa contradição? Quer dizer, vocês instruem, eu vou fazer uma brincadeira com você, assim, a balconista lá na ponta dizer, ô, minha senhora, isso daí que a senhora tem é hipocondria, a senhora não precisa desse remédio, a senhora precisa perder um pouco de peso, ou o senhor, e tal, vai dar uma corridinha, relaxa, faz uma yoga, e tal. O que é, na prática, instruir a mão de obra que faz o atendimento ao público a ajudar na promoção da saúde? Ou a promoção da saúde digamos, via propaganda, que também tem seu mérito, né? Na base do se cuide, faça isso, não engorde, corra, relaxe, ame o próximo. Sim. Então, na verdade,
tem alguns pontos para comentar aí, né? Eu acho que quando eu falei no começo da minha fala que a Raia Drogasil está revendo o seu modelo de negócio, a Raia Drogasil tem agregado novos negócios e novos serviços para o seu portfólio, né? Que vão aí crescendo e ocupando um espaço ali que antes era 100% ali da venda de medicamentos. Né? Então, para citar alguns deles, né? Os 3 grandes pilares da estratégia. O primeiro é que as farmácias se tornem hubs de saúde, né? Pequenos hubs de saúde, porque a gente vê que hoje o brasileiro já procura a farmácia para isso, né? Ele já procura se aconselhar com o farmacêutico, ele confia no farmacêutico, muitas vezes o farmacêutico está muito mais próximo dele do que, enfim, do que um médico, enfim. Então, para coisas mais simples, ele tem esse aconselhamento. E o que a nova estratégia da empresa coloca é que a gente possa fortalecer o papel desse farmacêutico como um coach de saúde, como alguém que possa orientar e oferecer serviços também que a própria empresa vai ofertar dentro das lojas, né? Então, quando eu falo desses hubs de saúde, existe uma estratégia para que as farmácias passam a ter um espaço dentro da farmácia dedicado à saúde, né? Hoje já existem mais de centenas já com esse espaço, tem uma inclusive na Avenida Paulista, para quem quiser conhecer, e ali você vai poder fazer alguns procedimentos simples, né? Como aferir pressão, fazer um teste de glicemia, fazer um agendamento de uma consulta online com um nutricionista, fazer um exame de bioimpedância, completar o seu esquema vacinal. Então, são pequenos serviços que são possíveis serem ofertados em nível de farmácia, né? Que você não precisa estar no ambiente hospitalar, não é nada muito complexo, e que a empresa vai estar já ofertando isso, e a ideia é ofertar isso cada vez mais. E agregado a isso, a gente também tem um outro negócio que se chama Vitati, que é uma plataforma mesmo de promoção de saúde integral, né? Então, é uma plataforma tecnológica, né? Você baixa ali o programa no seu aplicativo, faz uma assinatura e você vai ter ali programas para sono saudável, alimentação saudável, exercício físico, acompanhamento nutricional e tudo isso pelo serviço. E o terceiro é o marketplace, né? Então, hoje você já consegue comprar muito mais do que medicamentos, né? No site, tanto de Raia quanto de Drogasil, mas a ideia é realmente crescer essa oferta e que as pessoas possam comprar absolutamente tudo que tem a ver com esse conceito de saúde integral via plataforma, né? Desde basicamente, higiene e beleza ou além de higiene e beleza? Além de higiene e beleza, aromaterapia, questões para redução do estresse, tratamentos alternativos, coisa que você não vai achar na farmácia, mas você vai achar pelo marketplace, porque vai ter a ideia é que a gente tenha conexão com vendors realmente que possam ofertar uma gama muito maior de produtos. Então, sim, né, a ideia é que as pessoas precisem menos de remédio, né, e o remédio vai continuar sendo importante para quem tem alguma doença crônica, tem algum problema passageiro ali que precisa tratar, mas que gradativamente a empresa consiga ali mudar um pouco desse share da receita para esses serviços que estão mais focados em saúde e bem-estar e que vai desde ofertar outros produtos até telemedicina, serviços de saúde nas farmácias. E uma pergunta última para você aqui nessa rodada. O cliente se fideliza a uma farmácia pela marca ou é uma questão locacional? É a farmácia do lado? Ou se cria um laço de, vamos dizer assim, de lealdade à farmácia? Olha, a gente tem, hoje são mais de 35 milhões de clientes, né, que frequentam as nossas farmácias, mas a gente tem a fatia daqueles que a gente chama de clientes fiéis, né, que são aqueles que batem carteirinha ali na farmácia e que tem aumentado essa fatia, que existem metas específicas da empresa para aumentar cada vez mais, e o que a gente vê é que o que a gente vê que é o mais positivo é essa relação que o cliente desenvolve não com a marca, mas com o farmacêutico, com o atendente daquela farmácia. Essa amizade, muitas vezes, né? Que, assim, estou lá toda semana, estou lá todo mês. Hoje a gente estimula isso, né? Que os nossos farmacêuticos possam, inclusive, ligar
para aqueles clientes que eles têm um contato mais próximo e, olha, o senhor está lembrado que vai vencer a receita do seu remédio, o senhor precisa que entregue, o senhor está lembrando de tomar o remédio em dia, né? Então, essa relação, que é uma coisa difícil de você pensar nesse nível de capilaridade, é uma coisa que a gente estimula muito e é um pouco o diferencial da empresa para a criação desse vínculo. Muito bom. Paulo, nesta relação de vocês aí com fornecedores, me veio à mente, e eu não sei se isso é viável no negócio de vocês, mas, digamos, os sistemas integrados da produção de aves e suínos no oeste de Santa Catarina, que foi uma realidade bastante específica. Isso é possível na pecuária? Porque é a maneira pela qual você, de fato, exerce maior controle sobre o conjunto da cadeia. É viável no setor em que vocês atuam ou não? Eu diria para você que é bastante complexo numa cadeia de ciclo longo, como é o caso da pecuária, e bastante descentralizado, né? Como eu disse, na verdade, existem aqueles produtores que se dedicam às 3 fases da pecuária, mas, na verdade, diferentemente do que acontece tanto na cadeia de aves quanto na cadeia suína, na pecuária bovina, na verdade, você subdivide aquele animal que vai chegar até o frigorífico em vários outros que se dedicam a etapas diferentes ao longo da vida desse animal, né? A gente tem testado, a gente tem um programa que está em teste agora, em parceria com o IDH, com a Fundação Carrefour, que acontece no Vale do Juruena, no norte do estado de Mato Grosso, em plena Amazônia, no qual a gente está trabalhando um conjunto grande de pequenos fornecedores, de pequenos criadores de gado, né? Pequenos produtores que se dedicam à cria. E nesse modelo, né, a gente, na verdade, nesse programa, a gente está testando um modelo no qual a gente quer um maior nível de integração. Ou seja, o pequeno produtor de cria, normalmente ele tem baixo acesso a recurso, baixo acesso à tecnologia, baixo acesso a crédito, baixo acesso à melhoria genética, enfim, ele tem uma necessidade premente de tecnificar a produção dele, mas não tem recurso para isso. O que esse programa tem feito, ou tem proposto, né? Que a gente leve as condições para que esse produtor ele possa acessar recurso e tecnificar a produção dele, rentabilizar melhor a produção dele, né? E, ao mesmo tempo, consiga integrá-lo às outras fases da pecuária, ou seja, a produtores de recria e de engorda, fazendo com que essa integração ela se dê não só até o próprio frigorífico, e aqui a gente está extrapolando, indo até as gôndolas de um grande varejista, né? O que o modelo tem nos mostrado? Que depois de praticamente aí 3 anos de funcionamento, né, mostra que é possível, sim, esse tipo de integração. Não é exatamente a mesma integração que acontece na pecuária de aves e de suínos, né, mas sim é possível que a gente consiga fazer com que haja uma cadeia mais integrada e escalável. Esse é o grande desafio, né? Como escalar isso depois? E aí vocês funcionam, digamos, vocês financiam o produtor, né? Vocês fazem papel, vocês assumem funções de crédito, de banco, digamos assim. Exatamente. Eu costumo dizer que talvez o principal ator que tenha que entrar dentro da revolução que precisa ser feita na pecuária seja o setor bancário, né? A gente precisa rever e redesenhar instrumentos financeiros que sejam adequados a esse produtor que hoje não consegue acessar. Se o banco tem uma série de critérios que estão muito altos, de antemão ele já exclui a possibilidade desse pequeno produtor obter crédito. E sem obter crédito, sem recurso, ele não consegue tecnificar a produção dele, não consegue intensificar o pasto para que não precise abrir uma nova área, né, para ter pasto novo, ele não consegue melhorar geneticamente o rebanho dele para conseguir fazer com que haja encurtamento do tempo em que esse bezerro está pronto para ir para a próxima fase, ele não consegue suplementação alimentar para esse animal de boa qualidade. Então, é fundamental que a gente olhe
todos os atores da cadeia. Então, esse aspecto dos atores financeiros, ele é absolutamente fundamental. E isso tem que acontecer porque a necessidade de recurso para transformar, ela é monumental. Mesmo que nós, enquanto Marfrig, façamos muito do apoio que tem chegado até a nossa cadeia de fornecimento, né, isso é grão de areia na praia, né, mas é importante. Para vocês terem ideia, a gente emitiu em 2019 $500 milhões em green bonds para fazer transformação de cadeia. $500 milhões. Recentemente, a gente fez um outro green... Missão internacional. Uma emissão internacional. Não, só no Brasil. Só no Brasil? Só para o Brasil. Só para o Brasil. Né? A gente fez mais outro green loan de 30, não é um valor tão expressivo, $30 milhões. Né? E a Marfrig tem investido cerca de R$100 milhões todos os anos só para fazer reinclusão de fornecedores que têm algum tipo de questão socioambiental. Mas isso não é suficiente, né? A gente só vai conseguir fazer com que haja revolução na cadeia pecuária brasileira a partir do momento que a gente consiga integrar o setor financeiro, os bancos, aqueles que estão, obviamente, voltados ao crédito rural, né, com instrumentos que façam sentido e que deem a possibilidade de acesso a esse pequeno produtor, que hoje está totalmente excluído. Tem conversas com o setor bancário, público e privado? Recorrentemente. Em alto além nível. De conversas, tem resultados ou não? Tem resultado, modelos e possibilidades de se criar e de se repensar esses instrumentos. É tudo muito novo, Sérgio, né? São conversas que têm acontecido nos últimos 2 anos, muito em função desse modelo que a gente desenhou, que é o modelo não de exclusão, o modelo de inclusão. O que acontecia no mercado da pecuária e no mercado de commodities em geral? Não é diferente para a soja, não é diferente para o algodão, não é diferente para o óleo de palma, né? Nos últimos 12 anos, né, o que era feito no Brasil era o seguinte: olha, se o Paulo atende aos critérios de uma determinada indústria, né, ok. Se o Paulo não atende, exclusão. Eu fui criando um mercado paralelo disso daí, né? A gente inverteu esse modelo, a gente partiu de uma premissa nova. Se o Paulo não atende às condições necessárias para fornecimento para a Marfrig, quais são os problemas que o Paulo tem para que a gente possa resolver esse problema, endereçar essas questões e fazer com que ele continue na cadeia, que é a própria política que hoje está vigente como política pública no estado de Mato Grosso, né, que nos inspirou. Então, a gente acredita que essa inversão na forma de ter essa nova premissa, né, ela é fundamental para a gente revolucionar a pecuária no Brasil. Então, a gente está literalmente rompendo com essa visão de exclusão e introduzindo esse movimento de inclusão. É lógico que não tem jeito. Aquele produtor que tem trabalho escravo ao longo da cadeia, aquele produtor, esse obviamente está fora, porque aí é crime, mas aquele que tem um problema de recomposição de reserva legal, porque não teve condição de fazer isso, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Aquele que tem uma regularização ambiental ou fundiária, o que eu posso fazer para regularizá-lo e mantê-lo na minha cadeia de suprimentos, né? Então, é um jeito novo de ver a pecuária no Brasil. Muito bom, Paulo. Olha, vou passar a palavra para o Gilberto fazer uma pergunta para ele e depois considerações finais, que a gente já está aqui às 6 horas e 15 minutos. Gilberto, quais são o que vocês estão planejando em relação ao pacto? Vocês bateram no limite de expansão do pacto e a ideia é consolidar esse núcleo de empresas e trabalhar com eles? Ou, digamos, você sente que tem um espaço para incorporar novas empresas ao pacto? E que perfil de empresas, que setores, onde é que você vê onde é que você sente maior aderência, demanda, possibilidades? Não, a gente não chegou no nosso limite, não, pelo contrário. A meta para esse ano é alcançar até 50 empresas, como empresas que aderiram ao protocolo SD racial. E aqui a gente tem o apoio de vários setores da economia, a gente tem o apoio da FEBRABAN, da Ambima, da B3, do Pacto Global da ONU, da FEComércio, enfim, então a gente está aqui trabalhando com todos os setores, tá?
Acho que o principal desafio aqui, e aqui eu vou, obviamente, falar de uma forma genérica, acho que um dos principais desafios é exatamente trazer o S do social para dentro da discussão em ESG. Eu acho que a gente, como sociedade, avançou bastante com relação à questão de meio ambiente, né? E o exemplo que o Paulo trouxe é um exemplo real, né, que são os green bonds, e agora você começa a ver social bonds, que são bonds lançados com metas voltadas para o S do ESG, quer seja na inclusão de mais mulheres dentro das organizações, quer seja a inclusão de pessoas negras, enfim. Então, a sociedade está caminhando. Acho que o desafio aqui é, obviamente, as empresas colocarem foco nessa agenda, porque tem uma concorrência de prioridades, de agenda, etc. A parte boa disso é que a sociedade, por conta de N fatores ao longo do tempo, dos últimos 2 anos, vem olhando com muito carinho essa parte social do ESG e, principalmente, na nossa sociedade, com relação à desigualdade socioeconômica. Olhando daqui para frente, o que nós almejamos nos próximos anos é cada vez mais poder produzir, né, informações que ajudem as empresas a tomar decisão nesse ambiente de desigualdade racial, desigualdade socioeconômica. E aqui eu queria fazer uma parte, né? A adesão ao pacto é totalmente gratuita, não tem custo adicional para as empresas, não tem pagar anuidade, mensalidade, semestralidade, taxa de adesão. Gente, não tem isso. O pacto não foi criado com o objetivo de concorrer com as iniciativas que já existem, porque não faz sentido. As empresas já vêm investindo recursos em combate à desigualdade racial ao longo do tempo e já fazem parte de outras iniciativas. O nosso objetivo é exatamente de produzir informações que ajudem as empresas na tomada de decisão, e o protocolo ESG racial é uma delas, junto com várias outras iniciativas, né? Eu vou fazer aqui acho que a expressão correta é spoiler. A gente está trabalhando agora no mesmo índice voltado para a população indígena e para as mulheres negras, ou seja, vai ser lançado um índice, né, de equidade com relação à questão de, né, populações indígenas, e um índice de equidade com relação às populações, às mulheres negras, porque nós entendemos que tem um gap importante nessa dimensão. Então, esse é um pouco do que eu estou olhando para daqui para os próximos anos, e, obviamente, a gente cada vez mais tenta se aproximar de outras iniciativas. O Paulo estava falando sobre produtos financeiros voltados para o produtor rural, agrícola, enfim. A CVM está, junto com outras organizações, capitaneando um laboratório financeiro exatamente olhando essas melhores práticas, que é o Lab, que olha práticas ESG como um todo, não só de governança, como de meio ambiente, como do lado social. Então, você vê aos poucos a sociedade caminhando para trabalhar em conjunto, não só com os reguladores, autorreguladores, mas também com as organizações da sociedade civil e as empresas numa agenda única. Porque não adianta, uma empresa só não vai conseguir fazer a diferença, gente. Isso não funciona. Essa inclusão que o Paulo mencionou, para mim, é o que funciona. Olha, vamos ver o que a gente tem que fazer como organização do movimento negro, vamos ver o que a gente tem que fazer enquanto empresa, junto com a sociedade civil, para caminhar numa única direção. E aí, com isso, a gente tem várias outras iniciativas acontecendo. Muito bom. Eu te ouvindo, Gilberto, eu fiquei lembrando aqui dessa matéria da The Economist, a atual edição da The Economist. Basicamente, o argumento é o seguinte: olha, esquece o S, esquece o governance, é muito difícil medir isso, você cria muitos objetivos que conflitam entre si, as empresas perdem em parâmetros. ênfase no environment, mas, sobretudo, não é o environment em geral, é emissões, ED emissions. Aí a resposta é, no Brasil, não dá para deixar o social de lado. Né? Quer dizer, talvez, digamos, por uma certa visão do mundo desenvolvido, vá lá. Né? Não estou dizendo que está certa de economia, mas no caso brasileiro, obviamente, não faz nenhum sentido. Aqui eu repito o que aprendi com vocês. Para, digamos, enfrentar o I e o S, precisa do D, precisa de governança. Né? Para terminar, e aí enfim, considerações finais, é a liberdade de cada qual dizer alguma coisa que deixou de dizer, quis dizer e não disse, ou disse e se arrependeu e tal. Né? Então, a palavra está inteiramente
aberta para a consideração final de vocês, começando pela Juliana. Legal. Bom, acho que a minha reflexão final é que a gente está diante de dois grandes desafios, né, que cabe à nossa geração e as próximas, né, espero que no menor grau resolver, né? A gente falhou até agora em cuidar dessas questões de desigualdade social, né? A gente enfrenta um abismo aí social e que isso passa pela não inclusão, pela falta de diversidade, pela falta desse olhar desses grupos minorizados. E a questão das mudanças climáticas que já estão transformando a vida de milhões de pessoas e que é um problema que precisa ser parado de forma urgente, né? Então, eu vejo que, diante desses dois grandes desafios que nós que estamos aí envolvidos com os temas de sustentabilidade, né? Eu e o Paulo aqui já há muitos anos, o Gilberto também tenho certeza que já há muitos anos, a gente precisa agir, né? Então, eu vi aqui no chat, eu vi muito, e até nas perguntas, muito essa discussão da responsabilidade, dos limites, né? Responsabilidade e papel de cada um. E acho que a minha reflexão, e o que eu não disse ainda, é que esse é um desafio, esses dois desafios são gigantescos. Então, acho que todos os atores hoje que estão envolvidos nesse assunto são extremamente importantes, são fundamentais, que o engajamento deles aumente, né? Então, a gente precisa, sim, dos investidores cobrando, chamando as empresas para conversar, criando métricas, medindo evolução e fazendo escolhas melhores. A gente precisa do conselho se capacitando, criando esses comitês, tendo conversas frequentes com os CEOs sobre esses temas. As empresas enxergando, né, todo aquele custo de se fazer negócio do jeito antigo e pensando formas novas e trazendo responsabilidade, né, e repensando seus modelos de negócio, e da sociedade fazendo essa pressão, né? Então, acho que mesmo com todos esses atores trabalhando junto, a gente ainda está com um enorme desafio nas mãos, né? Então, acho que queria só deixar essa visão do papel muito importante de cada ator aí. Muito bom, Juliana. E rapidão, assim, para responder a Jéssica, remédio em supermercado, não? Não. Tá bom. Paulo? Vou ver se eu tenho a concisão agora da Juliana, tá? Carne na padaria, Paulo, pode? Carne pode em qualquer lugar, de maneira equilibrada e tendo a certeza de que ela é livre de desmatamento de baixo carbono. Muito bem. Olha, a minha reflexão aqui, eu acho que ela é mais ampla e vai na linha um pouco do que a Juliana falou, né? A gente tem constantemente falhado enquanto sociedade, né? Como diria Milor Fernandes, às vezes eu acho mesmo que nós somos um macaco que não deu certo. É impensável a gente ter hoje mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e ter 3 bilhões que estão na linha da pobreza, né? É impensável a gente ver que no Brasil, né, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, né, dos ESGs da vida, da sustentabilidade, de muita discussão que tem sido feita, né, e o nível de miséria, o nível de exclusão tem aumentado, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar enquanto sociedade, enquanto todos os entes que fazem parte dessa sociedade, e aí eu incluo as empresas, né, para que tenha um nível de reflexão muito grande no que são as suas estratégias, no que se refere às questões que impactam duas urgências que a gente tem, né? Uma urgência que é a urgência climática, e que tem a ver, obviamente, com conservação também, e uma outra urgência que é a urgência social, a urgência que faz com que a gente tenha esse nível de exclusão inaceitável, mas que perdura há muito tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que também abrir espaço para repensar o que a gente faz enquanto sociedade e para repensar enquanto entes da economia, que são as empresas. Mas antes de ser um ente da economia, ela é um ente social importante também. E, obviamente, incluindo aí o papel do poder público, que é fundamental e também que deve muito dentro desse contexto. Muito bom, Paulo. Gilberto, considerações finais. Super rapidamente aqui, eu tendo aqui a olhar muito da forma como está sendo olhado, tanto pelo Paulo quanto pela Juliana, tá? Assim, pelo que eu tenho visto e muito do que eu tenho conversado com as empresas, com os CEOs, esse é o momento correto da gente olhar essas duas dimensões, né?
tanto do meio ambiente quanto da questão socioeconômica e racial incluída dentro dessa questão. Porque é o momento exatamente em que toda a sociedade, todos os players estão olhando para essas empresas e para a forma como nós estamos caminhando. Então, começou muito com os investidores aqui fora, nos Estados Unidos, na Europa, olhando e perguntando e questionando o autorregulador, e agora isso chegou na sociedade brasileira. Então, é uma conversa que não vai ter retorno, e ela precisa ser olhada todo mundo em conjunto, porque, obviamente, né, dependendo do setor da economia que você está, como você muito bem expôs, Sérgio, você vai ter que olhar com muito carinho a questão do meio ambiente, mas dependendo no outro setor da economia que você se encontra, a questão da desigualdade social vai te impactar horrores. Então, precisa olhar esses dois fatores. E uma coisa que eu tenho visto muito em vários estudos liderados por consultorias, né, e ao longo do tempo empresas não equalitárias, empresas que não olhem o S com muito carinho, vão ter dificuldade em serem sustentáveis no longo prazo. Isso é um fator. As várias crises que aconteceram, os vários problemas que vêm acontecendo ao longo dos anos mostram que quanto menos diversa a empresa, mais dificuldade ela vai ter em lidar com os novos issues, os novos problemas que têm acontecido na sociedade. Então, acho que esse é o momento correto e a gente tem que estar aqui junto, caminhando nessa mesma direção. Muito bom. E acho que é importante mencionar, as empresas têm assumido, muitas vezes, posição explícita em temas de natureza pública. Basta lembrar o tema do desmatamento na Amazônia. Houve um manifesto liderado pelo setor financeiro com empresas de peso, né? Então, acho que é um sinal de um engajamento importante, digamos, não apenas que é fundamental, a incorporação dos seus modelos de negócio, mas também de manifestar publicamente compromissos com relação a temas que são temas cruciais para a sociedade de maneira geral, para o mundo de maneira geral, mas com peculiaridades brasileiras. Nós chegamos a um nível extremado de desigualdade que quem imaginar que isso não tem impacto sobre os seus negócios, me parece que comete um equívoco. Olha, foi um grande prazer conversar com vocês aqui, Gilberto, Paulo, Juliana, e, enfim, eu sei que vocês têm os fóruns de vocês, os encontros de vocês, mas contem com a Fundação Fernando Henrique Cardoso para poder organizar essas discussões entre gente de diferentes setores, inclusive do setor público, que possam ter uma troca de experiências, de concepções de ideias que seja benéfica para todo mundo. É isso aí, um abraço grande e até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigada, gente. Obrigado, até mais, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.